Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula de número 5, aula que traz como tema Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Nós iremos estudar a lição que vai falar sobre diversos assuntos. O nosso tópico e os pontos vão falar sobre a paz de Deus e também as inimizades, contendas e ausência de paz. Esta é a nossa lição de hoje que nós vamos tratar. Meus amados irmãos, primeiro ponto, paz. A definição de paz que a nossa lição traz é sobre a unidade, que ela vai falar sobre a harmonia. Então, paz no original, unidade, que traz harmonia. Sempre quando nós estamos tratando dos assuntos relacionados ao fruto do Espírito de Deus, nós estamos colocando a origem de tudo isso no próprio Deus. Por isso que Deus é a fonte de toda alegria. Agora, nosso Deus é um Deus de paz, que Ele tem a fonte da paz. Então, nós vamos agora começar a falar um pouquinho dessa unidade, porque não há paz se não há unidade. A unidade é formada também por um conjunto de pessoas que eles ficam em torno de um só pensamento, de uma comunhão que Paulo ensinou a respeito da igreja, com respeito à mente de Cristo, de estarmos reunidos em torno do seu nome. Jesus falou, quando reunir 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio deles. No dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio o Espírito Santo. Então, a unidade é um papel fundamental do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na unidade da divindade. A divindade, nós conhecemos ela tanto no Antigo Testamento, como ela foi revelada a nós no Novo Testamento. Então, essa divindade, nós temos ela que se move exatamente nessa essência que é chamado de Espírito, porque Deus é Espírito, João 4:24. Então, a divindade, ela trabalha nessa essência que é Espírito. E nós vemos que em Efésios, capítulo 4, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre, versículo 2, 3, a respeito da essência da unidade, quando diz há um só Espírito. Então, o que nós observamos que essa essência, melhor falando aqui, explicando sobre tipos. Essa essência aqui, ela é tipo da clara que tem no ovo, ok? E a pessoa que trabalha na essência, a alma da divindade, o próprio Deus, a pessoa de Deus, é tipo da gema. Mas só que essa divindade, ela desejou nascer através de um corpo na terra. Ela desejou, planejou que houvesse na terra um corpo para essa divindade. Então, nós vemos que quando Jesus se encarna, João 1:14, nós vemos que a divindade recebeu o corpo. Veja que em Efésios vai falar que há um só corpo.
a um só corpo. Então a divindade só tem um corpo. Por isso que a divindade funciona na unidade. Porque se nós temos aqui a casca desse ovo, a casca, ela é tipo do corpo da revelação da divindade. Porque essa divindade, ela estava inacessível, essa divindade estava invisível, mas precisou do corpo, da qual nós entendemos pela revelação que Paulo vai falar, porque Paulo trouxe a revelação da divindade, e ele falou que em Cristo, no seu corpo, habita, Colossenses 2, versículo 9, habita toda a plenitude da divindade. Então, no corpo único de Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então, a divindade, ela se revelou na dispensação da graça com as três pessoas, ok? A primeira, a segunda e a terceira, que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Só que essa divindade, ela funciona dentro da essência que é o Espírito. O Espírito é um só. Aí nós observamos que quando Jesus vai falar sobre nós termos paz com Deus, para ter paz com Deus é preciso de unidade. Porque nós temos paz, no vocábulo grego, ela se refere à unidade e à harmonia. Então, nas pessoas da divindade, a harmonia funciona sem separação, não existe essa separação, porque senão seria tridivindade. E a Bíblia, ela não ensina o politeísmo, três deuses. Por isso que temos que ter o cuidado quando falar em trindade, porque a trindade não são de deuses separados. A trindade, se formos falar, é melhor falar sobre trindade de pessoas, porque na verdade as personalidades são tri. E desta forma, quando usamos o termo trindade, muitas pessoas não vão entender. Por exemplo, os mormons creem que há três deuses. Os testemunhas de Jeová não creem que existe trindade. Então, se nós formos falar como o apóstolo Paulo ensinou, nós podemos usar um termo que é bíblico como divindade. Agora, temos que ter o cuidado quando falarmos de Deus, para não soar no ouvido do ouvinte como se Deus fosse três deuses. Quando nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, mesmo nós cremos que este é o nosso único Deus, mas na nossa boca soou três deuses. Então, devemos evitar a pronúncia da divindade em pluralidade de deuses, mas na singularidade da divindade. Sim, podemos falar da tripersonalidade, porque a Bíblia ensina que esse Deus é tripessoal. Então, a paz com Deus, ela vai falar exatamente em João, no capítulo 14, no versículo 20. Jesus vai falar de uma forma muito poderosa, porque ele vai explicar, Jesus disse, eu. Então Jesus diz, eu estarei em vós, eu estarei em vós, vós estarás em mim. Jesus disse, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então veja como é que funciona a paz com Deus.
unidade. Às vezes a gente lê esse texto e passa direto. Mas nós estamos aprendendo aqui uma teologia diferenciada, porque ela vai trazer um conteúdo aprofundado dos termos da unidade, para nós entendermos como funciona a paz de Deus. Então, a paz do Senhor, a paz de Deus, ela trabalha na unidade, trazendo harmonia entre nós e Jesus e o Pai. Então nós vemos que essa unidade, ela acontece pela simples razão que nós temos um contrato diante de Deus, de acordo com o que está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 em diante. Esse contrato, nós entendemos que, da mesma forma que Cristo, ele recebeu um percurso para percorrer e chegar exatamente no trono, certo? No trono. Então Jesus, ele tinha que ir sentar à direita de Deus. Mas para isso, de acordo com Hebreus, ele tinha que desprezar as afrontas. Meu irmão, é aqui que está o mistério. Se nós temos paz com Deus, nós desprezamos as afrontas. Nós não podemos usar a boca para reação. Nós não podemos ser pessoas que reagem a uma adversidade, a uma calúnia, a uma difamação. Jesus foi o cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos permitindo que a afronta seja confrontada. Mas aprendemos a desprezar as afrontas. Despreze as afrontas. É difícil? É. Porque a paz com Deus vai trazer muitas virtudes e qualidades. Entre elas, a humildade. Se nós aprendermos a ser humilde, nós vamos ter a capa e a túnica. Porque se alguém nos afrontar pedindo a capa, nós temos a túnica. Nós temos a primeira e a segunda face. Se alguém nos bater na face esquerda, nós temos a direita. E nós vamos aprender a andar a segunda milha, porque muitos vão nos obrigar a andar a primeira milha. Mas com a paz, com Deus, nós estamos preparados a andar até a segunda milha. Então sejamos pessoas que, ao desprezar a afronta, conforme Hebreus, temos que carregar a cruz. Nós não podemos deixar a cruz no caminho. A cruz tem um destino, é o Calvário. É do Calvário que deixamos a cruz como Cristo deixou e subiu aos céus com o corpo glorificado. Então, nós observamos que a divindade, ela tornou-se homem. E o corpo foi único. Por quê? Porque nós temos aqui um só Espírito. Olha aí. Então o Espírito, ele trabalha com a unidade. A unidade do Espírito, conforme Efésios capítulo 4. E o Pai trabalha com o nome. Porque está escrito, há um só Senhor. Porque esse Senhor foi revelado no Antigo Testamento como o Senhor Jeová, que nós conhecemos nas nossas traduções. E um só corpo. Então, veja que a unidade, ela trabalha juntamente com o nome, que é do Pai, a unidade é do Espírito, e o corpo é de Jesus. Então, todos os três trabalham na única divindade. Então, a divindade é única, que ela tem unidade,
que tem nome e que tem corpo. É tipo aqui, ó, quando nós pegamos aqui, ó, essas três pessoas, nós ligamos ela pela unidade. Que essa unidade é o Espírito Santo que une a primeira e a terceira. Então o Espírito Santo está no meio, como uma pessoa da unidade, trazendo harmonia entre as personalidades da divindade. Essas personalidades nós podemos ver em Gênesis, quando Deus diz, façamos no plural. Então a pessoa está oculta, nós façamos. Quando o homem pecou, Deus disse, o homem é como um de nós. Então a expressão nós é plural. Então as personalidades estão ali contidas na divindade. Quando Isaías falou, capítulo 6, a quem enviarei? Então, nós temos aqui, ó, a pessoa 1, a pessoa 2 e a pessoa 3. A quem enviarei? Uma das pessoas diz, eu. Então o Filho, ele veio exatamente para a terra. E de acordo com Hebreus, capítulo 10, versículo 5, foi preparado um corpo para a divindade, porque em Colossenses 2, versículo 9, está escrito, Colossenses 2, versículo 9, que no corpo habita toda a plenitude da divindade. Então, para mim ter paz, preciso de unidade. Por isso que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Então, quando falamos da unidade que proporciona paz e harmonia, mas existem os inimigos, que a nossa lição vai tratar, que eles também podem se reunir para o mal. Por exemplo, aqui, na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 6, nós vemos que a humanidade se reuniram em torno de Nimrod. Então esse Nimrod, tipo do anticristo que junta as nações para guerrear contra Deus. Então esse Nimrod, nós vemos a partir do versículo 1 em diante, eles tentaram construir uma torre piramidal, isto é, Torre de Babel. Nessa Torre de Babel, eles iam construir para habitar numa cidade. Então, eles iam fazer uma cidade nessa torre para que as pessoas não fossem dispersas, fora do plano e da vontade de Deus. Então, Deus, sabendo, Gênesis capítulo 11, versículo 6, que eles estavam unidos para o mal. Eles estavam unidos, unânimes, para fazer guerra contra Deus, por causa do Nimrod. Aí nós observamos o seguinte, que aqui Deus disse, esse povo estão unidos num único propósito, construir a torre. Então, segundo o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo de número 11 e versículo de número 6, Deus disse o seguinte, não haverá, é isso aqui, meu irmão, que você tem que entender, não haverá restrição. Olha, não haverá restrição quando as pessoas estão unidas, em unidade, mesmo para o mal. Veja que as coisas funcionam na unidade. Quando a máfia, crime organizado, a corrupção, e nós vemos também que as gangues, quando se reunir na unidade, eles vão fazer a prática do mal. Então, quem é que contém
detém? Quem é que retém? Quem é que restringe? Até hoje existe máfia, gangues, corrupção, porque eles se reúnem. E Deus mesmo dá testemunho de que a unidade, quando nós reunimos, ela se torna invencível. Quem é que vai restringir esta unidade? Quem é que vai restringir exatamente essa unidade quando o povo se reúne? Foi assim que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, nós vemos o oposto. Porque aqui Deus confundiu a sua única língua. Todos falavam a mesma língua. Então Deus confundiu a sua única língua, uma só língua. E aqui foi as avessas de Babel. Lá em Atos 2, quando a igreja estava se reunida no mesmo lugar, quando nós vemos o Espírito Santo vindo, como houve uma confusão de línguas aqui, que desorganizou, dispersou o povo, aqui também houve uma confusão, entre aspas, de línguas que ajuntou o povo, que uniu o povo. Porque quando Deus trouxe o Espírito Santo, ele trouxe uma manifestação do Espírito que as línguas serviram para unir, para trazer unidade lingual. Ou seja, as pessoas entenderam o que o Espírito estava falando na boca dos irmãos, cada um na sua própria língua, na sua própria nação. Isso nós vemos que quando Deus usa a unidade nas pessoas para fazer o bem, aí veja como é a proclamação do Evangelho. O Evangelho da paz. Por que Evangelho da paz? Porque une as pessoas. Aqui não. Eles ficaram unidos para o mal. Então Deus trouxe exatamente a confusão das línguas para que eles se dispersassem. Mas quando nós unimos em torno do nome do Senhor, Ele nos une para o Evangelho da paz, fazendo com que as nações se tornem uma em Deus, um só povo. Porque na cruz é onde nós vemos gentios e judeus se tornarem um povo, igreja. Jesus falou em João capítulo 10, versículo 16. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém agregar a estas. Quando Jesus estava falando, ele estava se referindo que estava evangelizando primeiro os judeus, mas tinha outras ovelhas que eram gentios. Jesus disse, convém pegar os judeus e pegar os gentios e os judeus e tornar em unidade, para que houvesse paz. Por isso que Jesus Cristo, no seu corpo, ele desfez a inimizade que estava nos povos e nações. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as inimizades e os tipos de pessoas que se reuniram em torno da unidade para o mal, a fim de que houvesse divisão na unidade da igreja, que é a paz produzida pelo Espírito da unidade. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Então, meus amados irmãos, como nós falamos, nós temos uma promessa. A promessa está exatamente em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Porque
a promessa de respeito ao trono. Não foi assim que Jesus sentou no trono? Jesus não garantiu o trono para o vencedor? Mas para vencer isso aqui, meu amado, tem uma escada. Nós só podemos subir se nosso joelho se dobrar. Porque só se sobe em escada dobrando joelhos. Só se sobe a escada dobrando joelhos. Por isso que Jesus, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Só sobe se humilhando, tomando forma de servo. Nunca reagindo a uma ação. Porque Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele não reagiu nenhuma chibatada, nenhum desaforo. Mas se ainda existe no nosso meio pessoas que não levam desaforo para casa, então ele está perdendo a promessa de sentar no trono. Apocalipse 13:21. Porque foi aqui a raiva de Satanás. Satanás, ele quis sentar no trono de qualquer maneira, com toda a sua arrogância, intrepidez. Ele quis colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, mas não lhe foi permitido. Deus arrancou ele do céu, jogou para baixo. E agora Deus pega o povo que fez na terra, leva para cima, que é a sua igreja. Por isso que é motivo de raiva para Satanás. Porque Satanás, ele exatamente perdeu o seu lugar de origem. Mas, quando Deus criou o homem para ter paz, nós estamos falando de paz e também das inimizades. Daqui a pouco nós falamos sobre ela. Inimizades. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com seu espírito humano. Ele tem a alma e tem o corpo. Mas no espírito humano, Deus criou, 3 lugarzinhos. Esse lugar aqui, esse aqui e esse aqui. Esse aqui, meus irmãos, está a nossa consciência do espírito humano. Nesse lugar aqui está a nossa subconsciência. Esse lugar aqui está vazio. Explicando. A nossa consciência, ela guarda as coisas do presente. A nossa subconsciência, ela guarda as coisas do passado. Muito remoto. Só não falta sair. A subconsciência. A consciência guarda as coisas do presente. A subconsciência guarda as coisas que fazemos do passado. Mas esse lugar vazio, Deus deixou, que é a casa ao lado, para quando o homem aceitar Cristo, o Espírito Santo vir morar nessa região. Vazio. Então o Espírito Santo, ele passa a morar nessa região para trabalhar na consciência que é morta, para fim de nós produzirmos fruto para Deus. Então, o espírito humano é que guarda todas as informações que nós fazemos. Então, espírito humano é tipo da caixa preta do avião, que guarda os áudios quando acontece um acidente e, por exemplo, a Itamaraty, aonde o avião cair, ela tem exatamente o direito de pegar essa caixa preta e levar para analisar todas as informações contidas nela através do último voo. Aí nós vemos aqui que essa caixa preta que guarda todas as informações é tipo do espírito humano, aonde guarda todas as informações que Deus
recolhe para si, para no dia do juízo utilizar no julgamento as obras mortas que todos os homens cometeram. Mas a paz acontece exatamente aqui. Quando nós cremos em Cristo, nós somos santificados. A nossa consciência passa a ser pura, santa, e o Espírito Santo trabalha nessa região. Meus irmãos, estamos falando sobre a paz de Deus, que existe em nossos corações. Como é que está teu coração, meu amado? Tem tido paz recentemente? Você tem procurado viver uma vida diante de Deus para agradá-lo em todas as circunstâncias? Tem desprezado as afrontas? Quando alguém escreve comentário ofensivo, nós temos desprezado o comentário para não revidar, porque está em jogo o nosso trono, a nossa glorificação. Jesus falou: assim como eu venci e sentei no trono do Pai, a igreja também vai vencer e sentar no trono que o Filho deixou para a igreja. Meus irmãos, se nós temos 2 tronos, o primeiro está à direita, tem um corpo da ressurreição, é o corpo de Cristo. No segundo está o Pai, aqui está Jesus. E no segundo trono é luz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, vai mostrar que o Filho se sujeitará ao Pai, para que o Pai, que é Deus, seja tudo em todos. Então, o tudo em todos vai acontecer exatamente depois do milênio, porque lá no Salmo 110, glória a Deus, versículo de número 1, quando o Filho subiu aos céus, o Pai disse: assenta à minha direita. Olha a direita aqui, ó. Até. Essa expressão até, ela quem mostra exatamente que depois que os inimigos foram colocados debaixo dos pés de Cristo, nós vemos que Deus vai ser tudo em todos. O Filho sai do trono, vem para o trono do Pai. O Pai habita no corpo do Filho. Olha aí, a unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse trono fica vazio, porque Jesus vai cumprir o que prometeu em Apocalipse 13:21. Para que se assente no trono comigo, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Veja, meus irmãos, 1 Coríntios 15:28, que o Filho se sujeitará ao Pai. Disse: Pai, está aqui o meu corpo, já venci os inimigos. Então, Pai, viva em mim, habita em mim para sempre. Então teremos uma unidade na eternidade perfeita. Porque em um só trono a divindade vai estar. E ao seu lado, a sua igreja amada. É muita glória para Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre vivamos em paz. Ou melhor dizendo, quando surgem as inimizades e facções. Na igreja de Corinto, os irmãos começaram a se dividir e formar partidos em torno de Paulo, Apolo e Cefas. Então vamos mudar o assunto e falar sobre as inimizades que surgem no seio da igreja para dividir a unidade. Veja que nós estamos falando de paz, que no original é unidade e harmonia. Aí surgem as facções. Essas facções são grupos que na igreja
aparece grupo 1, grupo 2, grupo 3 e o grupo 4. O primeiro, sou de Paulo. Tem outro grupo que sai, ou seja, se desenvolve na igreja por ser carnal, achando que Cristo está dividido, e formam-se as facções que dividem aquilo que é indivisível, que é o corpo. O corpo é único. Então Paulo e Jesus estão num único corpo. Então Paulo não pode estar dividido com Cristo. Então nós observamos que, quando Paulo diz assim, vós sois carnais, porque ainda não entende que o corpo é indivisível. Aí uns dizem, eu sou de Paulo, como se Paulo fosse divisor do corpo. Outros dizem, eu sou de Pedro. Outros dizem, eu sou de Cristo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Então, meus irmãos, essas facções só servem para acabar com a unidade, tentar destruir a unidade. Porque se há unidade, não há restrição. Mas se o povo se divide, como aconteceu em Babel, a torre vai cair. A torre vai desistir, a continuação do prédio. Porque se nós temos aqui a igreja como placas, placa 1, placa 2, a Assembleia, as igrejas cristãs, veja que essas igrejas cristãs, elas estão unidas em unidade. Embora as placas sejam diferenciadas, seja diferente. Elas estão divididas em placa, mas ela precisa estar unida em corpo. Porque o corpo é a igreja que está preparada para o arrebatamento. Então essas placas têm que estar unidas como se fossem andaimes. Olha aqui os andaimes. Não é unido aos outros? Não são unidos aos outros andaimes? Então esses andaimes aqui, andames, eles estão em torno do corpo, que é a igreja. Então só se constrói um edifício com andaimes. Ó. E esses andaimes são as placas. E as placas, que são igrejas locais, têm que estar em unidade. Por que o país do Brasil está sofrendo? Por falta da unidade. Se as igrejas se reunirem em torno do nome de Jesus e derem suas mãos, não estou falando de ecumenismo, de pessoas que creem diferente se reunirem. Estou falando da unidade da igreja cristã, da igreja evangélica. Embora com nomes denominacionais diferentes, elas precisam estar unidas num propósito só, agradar a Deus, ao edifício que Ele nos constituiu. Porque somos andaimes, temos que dar as mãos uns aos outros, temos que se reunirem para que não há restrição. Quando nós unimos, não há restrição. O governo vai ter que nos ouvir. O Brasil vai ter que nos ouvir, porque a igreja unida, ela é vitoriosa. Então, meus irmãos, esses grupos aqui são grupos que uns são de Apolo, porque Apolo tem uma homilia, uma homilética, tem teologia, o Apolo fala bonito, então sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Paulo. Paulo recebeu a divina revelação, esteve no céu. Paulo esteve exatamente vendo Jesus. E Paulo recebeu, por revelação do Espírito, as 13 cartas que foram direcionadas às igrejas. Então, eu sou de Paulo. Paulo é mais intelectual. Outros dizem, eu sou de Pedro, porque Pedro tem uma intrepidez. Pedro foi uma pessoa que Deus usou. Pedro não é João. João ama demais. Pedro não passa a mão por cima. Pedro, ele tem ousadia do Espírito. Porque assim como Nimrod foi levantado lá na construção de Babel, Pedro foi levantado lá em Atos capítulo 2 para pregar a mensagem poderosa, não mais como um Pedro covarde, aquele que negou a Jesus. Ele teve um passado que as suas características, nós vemos que Pedro, ele foi, em certa forma, sua vida passada, algo negativo, teve algo negativo.
Por isso que alguns dizem, eu não sou de Pedro, eu sou de Paulo. Então, veja, meus irmãos, essas divisões, essas facções, elas tentam acabar com o corpo. Porque quando diz, eu sou de Pedro, então Paulo não presta, Apolo não presta, Cristo não presta. Então, entendemos que essas facções são os grupos. Os grupos. E quando diz o grupo, eu sou de Cristo, este grupo que ele diz que é de Cristo, eles não aceitam Efésios capítulo 4, versículo 11. Porque aqui Deus deu ordenança na igreja de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então eles não se submetem a esse grupo, que é o pior de todos, são os desigrejados. Então esses desigrejados, eles não aceitam exatamente nenhum outro grupo. Eles são exatamente pregadores itinerantes, são pregadores próprios, só eles têm a mensagem. Eles sofrem de pregaditite aguda, não dá oportunidade para ninguém, porque não tem igrejas. Eles somente são os detentores da palavra, da verdade. Só eles têm a certeza, só eles têm a convicção, só eles têm a palavra. E dessa forma, esses que pregam, que dizem que são de Cristo, eles vivem somente em suas casas, não se reúnem, conforme tem a reunião lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, meus irmãos, temos o cuidado com as facções. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele morre em paz. Mudando aqui um pouco essa parte, porque a nossa lição vai tratar sobre a cruz de Cristo. Se Jesus não morresse na cruz pelos nossos pecados, estaríamos para sempre separados da presença de Deus. Mas Jesus permaneceu quieto durante seu julgamento e castigo. Ele demonstrou paz e tranquilidade, equilíbrio emocional. Então, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele morreu em tranquilidade, em paz, diferente dos outros que morreram ao seu lado. Ó. Esse aqui, quando os judeus disseram para Pilatos, quebrem as pernas dos três. Pilatos mandou os soldados chegaram aqui, quebrou a perna do primeiro e do terceiro. Mas quando os soldados chegaram aqui, olharam para Jesus, viu que já estava morto. Meu irmão, quem vive em paz, dorme tranquilo. O salmista disse, eu deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Então Cristo morre na cruz. Cristo dorme, é sepultado. Cristo levanta, é ressuscitado. Cristo é assunto aos céus e vai para a eternidade. Veja, eu deitei, dormi e levantei porque o Senhor me sustentou. Isso são as fases da vida de Cristo. Cristo morre, é sepultado, é ressuscitado e vai para a eternidade. Então Cristo morreu cheio de paz. Foi o primeiro a morrer. Quando os soldados chegaram aqui, esse aqui demorou a morrer, esse aqui demorou a morrer. Então quebrou as pernas exatamente para acelerar o processo da morte. Porque quando se quebra as pernas, o corpo, ele tende a abaixar. E dessa forma, o seu tórax, há uma espécie de asfixia no seu pulmão e a pessoa morre por falta de ar. Quando quebra-se as pernas. Então, não quebrar as pernas de Jesus, porque Jesus já estava morto. E assim cumpriu-se a profecia, que nenhum de seus ossos serão quebrados. Então, meus amados irmãos, vamos concluir esta aula exatamente mostrando a justificação que está na nossa lição, a justificação. Quando cremos em Cristo, toda a nossa consciência, ela é apagada. Então vamos aqui para o nosso paz com Deus. Mediante a nossa justificação, a justificação ocorre quando nós, pela fé, recebemos Jesus como nosso Salvador e suficiente Salvador. Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Então somos declarados justos diante de Deus. Então as inimizades entre nós e Deus são eliminadas por causa da justificação. Essa justificação, ela é a nossa salvação. Isso acontece quando há o processo da salvação, que é tríplice. Nós temos aqui: somos salvos pela fé, pela graça e pelo sangue. Veja que nós usamos a fé, então um terço é nosso, nós. A graça e o sangue são 2/3, é de Deus. Então Deus entra com duas partes e você só entra com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme diz o escritor aos Hebreus. Então, quando Adão, ele estava justo diante de Deus, porque não havia pecado, só praticava justiça. Entendendo? Quando Adão praticou uma injustiça, que foi o pecado, Deus não considerou nenhuma justiça que ele havia praticado antes. Então Deus aqui traz a morte. A morte vem para Adão por causa de um pecado, de uma única injustiça. Quando nós, aqui é Adão, veja a justiça de Deus, nós praticamos só injustiças, porque já estamos no pecado. Injustiça. Só injustiça. Quando nós praticamos uma fé, olha aí, só pela fé, só em crer, Ele nos salva e desconsidera as nossas injustiças. Ele nos salva aqui. Aí o diabo entra no meio, acusando. É crente, é. Agora tu fez tudo de errado, diz agora que é crente. Não é assim que o diabo acusa? Matou, roubou, agora é crente. Mas esse diabo aqui não entende de justiça. Porque Deus vai pegar a sua justiça aqui e vai dizer: diabo, não foi lá no Éden que eu matei a raça humana por um pecado, por um ato de injustiça? E a minha justiça requer que por um só ato de injustiça eu condenei as justiças anteriores do homem. Agora, por um ato de justiça, somente a fé, eu salvo todos os homens que se aproximam do meu filho. Por isso que o diabo disse: quem condenará os crentes? Depois que nós aceitamos a fé em Cristo, nem o diabo, nem nada, os inimigos não podem mais nos condenar, porque nós estamos em Cristo justificados. Temos a salvação pela uma só justiça, que foi a de Cristo, e temos fé. Agora, não substitui essa justiça. Tenha o cuidado de não ter obras justificativas humanas para tentar se salvar. Se Jesus é o único substituto, então fique nele. Não vá em conversa fiada, conversas que venham tirar Jesus e colocar um carneiro, tirar Jesus e colocar obras, tirar Jesus e colocar o que você faz. Ah, você tem que estar aqui no culto 7 quinta-feiras, 7 quarta-feiras. Você tem que estar preso a um rito para poder receber a vitória. Cuidado, porque Jesus é o único. Você não pode competir com o que Jesus já fez. Ou Jesus ou o carneiro. Ficamos com Jesus, porque o carneiro que já passou como tipos do Antigo Testamento, hoje muitos querem colocar ainda o carneiro. E o carneiro é exatamente como fez Judas. Ele morreu na cruz do Calvário, então eu vou me enforcar. Uma espécie de competição. Mas a morte de Judas
foi a morte de um pecador, de um carneiro imundo. Não pôde salvar nem a si mesmo. Eu dou glória a Deus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e assim nos constituiu uma justificação para a glória do seu nome. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Fica na paz. Mas fique esperando o que Jesus falou. Apocalipse 3:21. Sentar nas mansões celestiais, junto com o Mestre e Senhor dos Senhores. Nunca revide. Nunca faça uma ação contrária. Nunca faça uma reação. Porque é aqui que o inimigo quer te pegar. Quando ele vê que você reage, aí o inimigo te pega. Porque ele é traiçoeiro. Ele usa alguém para dizer, ai, tu é homem, venha para cá. Aí você, se for reagir, você perde o que Jesus preparou. Deus te abençoe. Deus te guarde. Amém.